palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo 34. Aleluia. Senhor, te louvamos. Grandes são as tuas misericórdias. As tuas misericórdias não têm fim. Aleluia. Grande é a tua misericórdia. Diga comigo, grande é a tua misericórdia. E as tuas misericórdias não têm fim. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. Salmos 34. Bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o teu santo nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, e o rosto deles jamais será cobrir-se de vexame. Clamou este aflito e o Senhor lhe ouviu. Aleluia. Livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor vocês e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor estará contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe de todos os seus ossos, e nenhum deles sequer é quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e do que neles confiam, nenhum será condenado. Vamos ler novamente o verso 4. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Deixa a sua Bíblia na sua cadeira agora e olha o verso 4. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Quando você chega na casa de alguém e você cumprimenta essa pessoa que está recebendo você, o primeiro ato que ela tem como alguém que vai te acolher é te abraçar. Então, busquei ao Senhor, agora faz assim, e ele me acolheu. Feche os teus olhos agora. Senhor, nós sabemos que a tua palavra ela é verdadeira, e a tua palavra diz nesse Salmo 34 que é um salmo de proteção, que é um salmo de livramento e de garantia que o Senhor nos protege. Senhor, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos abraça, que estamos completamente seguros. Ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque tu estás comigo, e debaixo da tua paz e da tua graça nós estamos protegidos. Abraça-nos, Senhor, acampa-se ao redor, Senhor, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Glória a Deus. A palavra de Deus
Olha o Salmo 27, do verso 3 ao 5, diz assim, Salmo 27, do verso 3 ao 5, ainda que eu fosse cercado por um exército, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se contra mim a guerra vier, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço e busco ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. Abraça de novo você. Nesse momento, quando você se abraça, simbolizando o próprio Deus te abraçando, simboliza você sendo escondido, ocultado de todos os seus medos, de todos os seus inimigos, de todos os seus temores. Há uma promessa de Deus para mim e para você: no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. Nós acabamos de ler: o Senhor me acolherá. O Senhor está nos abraçando, e no dia da adversidade Ele está dizendo: eu vou esconder você, minha filha, eu vou esconder você, meu filho, eu vou guardar, eu vou cercar você com meu amor, eu vou proteger você, em mal algum poderá te achar. Nesse momento você está no lugar mais seguro, porque você está guardado e protegido. Por isso o salmista disse: uma coisa eu peço e busco, estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, não só no dia da adversidade, todos os dias, porque quando vier a guerra ou a adversidade, eu estarei guardado e protegido. Amém? Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Olha, acolher de novo. Me acolherá e me colocará no alto de uma rocha, aonde os teus inimigos não podem te alcançar, aonde a tua segurança não pode te alcançar. É o segundo versículo que nós lemos, que fala: Ele me acolherá. Diga assim: Senhor, acolhe-me, abraça-me, protege-me. Salmo 34, no verso 4 diz que eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Segundo versículo que fala sobre acolher. Nenhuma pessoa que busque a Deus ficará sem ser acolhida. Nenhuma pessoa que busque ao Senhor ficará sem ser protegida. Não estamos desprotegidos, estamos guardados. Há um outro salmo que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esse salmo também diz sobre um ataque, dando um entendimento de um ataque contra as nossas vidas. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Ele está falando de ataques que vêm de todos os lados. Quem acompanhou aquele período que houve ataques aéreos contra Israel, quem acompanhou os noticiários, você percebeu que Israel desenvolveu uma tecnologia que eles chamam esqueci o nome agora, mas tem um nome, e é como um domo, uma doma de proteção, que são os mísseis antiaéreos. E quando esses mísseis dos inimigos vêm para atingir Israel, esses mísseis, essas plataformas com mísseis antiaéreos, que fazem como uma redoma de proteção invisível sobre o céu de Israel, quando um míssil vem em direção a Israel, automaticamente o sensor daquele aparelho identifica e lança um antimíssil que atinge aquele míssil nos ares, e ele não pode atingir os céus de Israel. Os céus estão protegidos. Da mesma forma, aqui diz que inimigos vêm de um lado, inimigos vêm de outro lado, circunstâncias vêm de todos os lados, mas eu e você não somos atingidos. Por quê? Imagine, eu estou aqui, olhe para mim, e a minha esquerda vem ataques, e a minha direita, e eu não sou atingido. Por quê? Ao meu redor
há alguém que me guarda, que me protege. Quem é esse alguém? É o próprio Deus. Então Deus está nos dando palavras de que nós vamos passar por ataques, nós vamos passar por adversidades, sim ou não? Vamos passar por dias difíceis, dias de perda, dias de luto, dias de adversidade. Ele não nos garante que nós vamos ser ilesos desses ataques, mas Ele nos garante que sairemos ilesos do ataque. Se você puder, Samuel, procura uma imagem de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha com um quarto homem. Eles falaram: multiplique muitas vezes mais o fogo da fornalha, porque havia um decreto que quem não se dobrasse diante daquele ídolo que o rei havia determinado seria morto numa fornalha. Então as pessoas não adoravam aquele ídolo porque reconheciam que ele era Deus, elas adoravam por medo. Mas havia 3 homens, amigos de Daniel, que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei falou: vocês não vão se prostrar? Eles falaram: não, nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Então o rei manda aumentar o fogo e fala: eu vou jogar vocês na fornalha. Sabe o que os 3 homens disseram? Fique sabendo, ó rei, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos curvaremos diante do seu Deus. Os 3, sabendo da promessa que Deus sempre guarda, ainda sabendo da promessa, eles disseram: ainda que Deus não nos guarde, nós não vamos quebrar nossa aliança com Deus. E quando os 3 foram jogados na fornalha, os soldados que jogavam os homens, só com o calor do forno eles já morriam. O que dirá você dentro do forno? E a Bíblia fala que eles tiveram seus pés e mãos amarrados, atados por cordas. Mas a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego queimou, a não ser as amarras que os prendiam. E quando o rei olhou e falou: não foram 3 que vocês lançaram na fornalha? Sim, ó rei, lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Você vê até na imagem que Jesus está tocando nos ombros deles. Eles não puderam ser mortos, porque o Senhor estava o quê? Acolhendo e protegendo eles ao redor. Existe um fogo que queima mais do que o fogo da terra, e o fogo que queima mais que o fogo da terra é o fogo do próprio Deus. E então Jesus, ele se transformou em proteção para eles e os protegeu do fogo. A Bíblia diz: não tema os homens que podem matar vocês e lançar vocês no fogo. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos livra. Nós precisamos buscar a revelação do conhecimento de Deus. É extremamente importante eu estou falando esses textos para que você medite, porque é extremamente importante você buscar o entendimento de uma revelação, porque quando você tem um entendimento e uma revelação de um conhecimento de Deus, você desfruta da revelação. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Da mesma forma que Deus pode condenar o inferno, tanto a alma como o corpo, Ele também pode livrar de lá. Ele pode salvar. Amém? Por isso nós temos que ser obedientes a Deus. Então, quando você entende e recebe a revelação de um conhecimento de Deus que está à disposição de você, você só usufrui quando tem a revelação. Revelação revela o tipo de ação que você deve ter diante de uma situação. E aqui nesses textos que nós lemos, revela que tipo de ação devemos ter. Qual? Confiar no Senhor, porque Ele irá nos guardar. Eu quero chamar sua atenção para o verso 7 do capítulo 34 de Salmos. Nós lemos o capítulo todo e há um segredo no verso 7. No verso de número 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Os homens da Bíblia, os conhecedores da palavra, eles creem que sempre quando na Bíblia fala no singular o anjo,
na velha aliança, está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Eles creem que quando está no singular e a inicial com a letra maiúscula, está se referindo à manifestação do próprio Cristo. E existem vários desses textos na antiga aliança, principalmente nos dias de Moisés. E aqui diz o anjo. Às vezes nós falamos no plural, os anjos do Senhor, mas na verdade o texto fala o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós cremos aqui que a palavra está dizendo o quê? Quando você teme ao Senhor, quando você respeita Deus, não tema os problemas, não tema as adversidades, não tema a sua incapacidade, talvez o seu despreparo, você se acha que não é capaz. Não preocupe com isso, preocupe em temer a Deus, em respeitar. Temer não é ter medo, é respeitar, reverenciar a Deus, honrar a Deus. Porque quando você faz isso, a Bíblia está nos dando uma promessa aqui, uma garantia. O que está escrito na Bíblia não tem tempo de validade. Quando você crê e entende a revelação do conhecimento de Deus, Ele está disponível para você desfrutar. Amém? Então aqui Ele está deixando para nós desfrutarmos uma verdade: Deus irá nos cercar. Se eu preciso de proteção a ataques, eu preciso ser protegido, eu preciso ter ao meu redor uma proteção. E aqui diz: o Senhor me cerca, o Senhor irá acampar-se ao meu redor. Acampar ao meu redor. Ao redor fala de um círculo. A minha frente é o meu redor, a minha atrás é o meu derredor. Dos meus lados, eu não sei se você sabia que existia essa palavra, é o meu arredor. Existe redor, arredor e derredor. E Deus está guardando todos os lados. Então a palavra arredor, derredor e redor significa círculo. Está falando claramente para mim e para você, sabe o que? Quando você é um homem, uma mulher que teme a Deus, por onde quer que você ande, há um círculo em volta de você. Naquela época, os acampamentos, eles eram feitos em círculos. Se você pega uma imagem, nós já colocamos algumas vezes aqui, do tabernáculo no meio e as tribos ao redor, se Samuel conseguir achar, eles montavam no centro. Havia 12 tribos, Israel era organizada por 12 tribos. As tribos eram divididas em 4 grupos de 3. 12 dividido por 4 grupos de 3. E no centro do acampamento estava o tabernáculo, de onde eles cultuavam, adoravam a Deus, e de onde o fogo descia do céu. A presença, a Shekinah de Deus descia ali no meio. Então veja só, eles colocam os seus acampamentos ao redor da presença, porque quando o fogo caía do céu, ele caía no centro. Quando você coloca algo no centro, quem controla o centro controla as extremidades. Se você pegar qualquer objeto, um prato, qualquer coisa que seja, igual malabarista, e você controlar o centro, você controla todo aquele objeto. Então, o que significa que quando a presença caía no tabernáculo, ela se espalhava ao redor das tribos, e a presença estava guardando todas as tribos. Por que eles não acampavam todos aglomerados num só lugar? Imagina 12 tribos assim, ou 12 tribos assim. Mas eles decidiram o que? Colocar as tribos espalhadas ao redor do local onde caía a presença de Deus, simbolizando o que? Quando a presença caía, ela se distribuía em todas as tribos, e todas as tribos estavam guardadas e protegidas pela presença de Deus, e nenhum inimigo podia chegar e atacá-los, porque a própria presença de Deus estava ao redor deles, os guardando e os livrando. O mesmo princípio ele serve para hoje. Estamos numa nova aliança, mas os princípios não são anulados.
Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele derramou todo o sangue dele, para nos purificar e para nos guardar. E nós temos uma marca, nós temos a marca do sangue de Jesus. Somos marcados pelo sangue e somos selados pelo Espírito Santo. Temos o selo do Espírito. O que é isso? Por onde quer que eu ande, eu tenho uma marca, eu tenho um selo. E a presença de Deus está ao meu redor. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa ter convicção. Salmo 139, no versículo 5, diz assim. Salmo 139, versículo de número 5. O Senhor me cerca, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Diga comigo, a cerca de Deus. Diga, a proteção de Deus. O muro de Deus. O tema dessa mensagem pode ser a cerca de Deus. Ele está dizendo, o Senhor me cerca. O Senhor coloca uma cerca ao meu redor. O Senhor coloca um muro ao meu redor. O Senhor coloca uma proteção ao meu redor. E Ele protege o quê? De todos os lados. Não é porque você está vendo que você está protegido. É porque Ele está na tua frente. Amém? O que Davi disse para o gigante? Ele disse, eu vou contra ti. O gigante falou, que tipo de arma você vai usar contra mim? Você é tão menino, você é tão novo, você é tão pequeno. Saul falou, olha, coloca essa armadura. O que é uma armadura? Olhe para mim. Eu estou aqui. Se veste uma armadura, a armadura é uma proteção que está em volta do meu corpo. Uma armadura, ela serve para o quê? Para cercar todo o corpo e guardar todo o corpo. Olha que loucura, eu vou para uma guerra. Como que eu vou para uma guerra sem uma armadura? Sem uma proteção que vai cercar as partes vitais do meu corpo. E Saul colocou em Davi uma armadura para cercar, para guardar Davi. E Davi não conseguia se locomover. E Davi falou, não, tire essa armadura de mim. Eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. Davi está querendo dizer, eu vou lutar em nome do Senhor, eu vou lutar com a presença de Deus. A maior arma que eu tenho para derrotar esse inimigo é o próprio Deus. Ele vai me cercar. Não será armadura, será o próprio Senhor guardando. Muitas vezes nós confiamos em subsídios e requisitos da terra, que na verdade mais atrapalham na guerra do que protegem. Às vezes você está se apegando em coisas que mais impedem você de vencer uma guerra do que tudo. Então Davi teve entendimento, ele deixou de lado aquela armadura. E quando ele vai exposto, olha que interessante, todos os soldados, há quantos dias que Golias estava ali, blasfemando? Mais de 40. E os soldados estavam todos o quê? Atemorizados e escondidos, com medo de morrer. E os soldados todos estavam com armaduras. E de repente, depois de 40 dias, parece um menino, sem nenhuma armadura e sem nenhum escudo. Visivelmente olhando para ele, nada que o cercasse. Visivelmente, pelos olhos naturais, nada o cercava. Mas pelos olhos espirituais, havia ao redor dele o anjo do Senhor. Havia ao redor dele um círculo de proteção e da presença de Deus. E então o gigante fala, o que você vai usar para lutar contra mim? Você é um cão que vem com paus e pedras para lutar contra mim? Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedra, com um pedaço de pau? O gigante estava ridicularizando Davi, porque ele, na visão do gigante, ele estava despreparado. E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Mas olha a posição de Davi, diante daquele homem que tinha uma estatura muito maior. Talvez você está enfrentando uma situação muito maior do que você, mas eu quero dizer que maior do que você e maior do que a situação que você está enfrentando, tem um Deus. Ele é maior do que a situação, Ele é maior do que nós, Ele é maior que tudo. E disse Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne
às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Diga comigo: espada, arma de ataque. Diga lança, arma de ataque. Diga escudo, arma de defesa que usa para proteger ao redor do corpo. Então o gigante tinha 2 armas de ataque e uma arma de defesa, fora sua armadura. Então ele tinha praticamente 2 armas de ataque e 2 armas de defesa, a armadura e o escudo. E Davi, humanamente, tinha o quê? A sua roupa e as pedras e a funda. E Davi fala exatamente das armas. Ele fala: olha as armas que você está usando contra mim. Eu, porém, vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. O que Davi está falando? A arma que eu vou usar você não consegue ver, porque a arma que eu vou usar é uma pessoa que está comigo sempre. Quando eu fui enfrentar o leão para defender as ovelhas, essa pessoa estava comigo, e ela me protegeu para o leão não me rasgar, e eu rasguei e matei o leão. Essa arma estava comigo quando enfrentei o urso. Não é uma arma que os homens podem ver, irmão. Não é uma arma que o mundo pode ver, mas saiba, Deus está com você, Deus está ao teu redor, e todo inimigo que se afrontar você, vai ter que enfrentar Deus. Toda adversidade. Quando Davi disse isso, Deus ficou entre ele e Golias, e nós já sabemos o final da história. Golias é derrotado. Por quê? Quem está ao redor? Quem está ao redor? Deus. Parece que estou cercado. O que a canção fala? Mas na verdade eu estou cercado por ti. O inimigo olha e fala assim: agora não tem jeito para ele está cercado. Agora é o fim dele, agora é o fim dela. Parece que você está cercado, mas ainda que se acampe um exército contra você, eles não podem te atingir, porque ao teu redor você está cercado pelo Senhor. Aplaude e glorifique ao Senhor Jesus. Diga assim: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque estou cercado. Então ali imagina o pastor Paulo e um círculo da presença de Deus ao redor dele, e um exército com 100 mil homens para destruí-lo. E eles chegam e eles podem ir até o limite do círculo, e eles não podem entrar de nenhum lado. Nenhum lado eles conseguem, nem por cima, porque a mão do Senhor está por cima e embaixo, e o círculo da presença de Deus sobre todo o perímetro ao redor dele. Nada, nem ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, porque a presença de Deus está ao seu redor. Salmo 139, verso 5: o Senhor me cerca e sobre mim põe a sua mão. Por onde o inimigo vai entrar? Ele pode até gritar, você pode ouvir a voz dele, você pode ver a movimentação dele, mas não tenha medo, ele não pode atravessar a barreira da cerca que Deus colocou. Há um limite, e o diabo tem que respeitar esse limite. Ele não toca. A Bíblia fala: aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Olha para o teu irmão e fala assim: aquele que é de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. Olha para o outro irmão do outro lado e diga: aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Fala: há um muro, fala para ele, há uma cerca de proteção ao teu redor, ninguém pode te tocar. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Pedro no capítulo 5, no versículo de número 8,
Olha o que diz a palavra do Senhor: sejam sóbrios e vigilantes. Deixa eu abrir aqui na minha outra Bíblia também. Uau! Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. A palavra sobriedade ali no original significa estar calmo, sereno, controlado pelo Espírito. Então agora vamos entender aqui uma outra parte. Como o inimigo ele não pode atravessar a barreira de proteção da presença que Deus colocou, o que o inimigo vai tentar fazer? Fazer com que você se mova fora de dentro daquela cerca de proteção. Quem entendeu? Enquanto Eva e Adão estavam obedecendo a Deus, eles estavam protegidos. Mas o diabo instigou neles o quê? Para que eles se movessem. O que o diabo mais quer, olha aqui na minha mão, é que Deus faça assim, ó, sobre a tua vida. Isso é possível quando? Quando nós desobedecemos os princípios de Deus. Por que coisas, muitas vezes, um dos motivos por que algumas coisas acontecem na nossa vida, porque é a lei da consequência e a lei da semeadura. Tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Nós temos que entender que eu posso ir para o céu. Eu vou falar uma coisa meio assim desagradável. Eu posso ir para o céu, olha para mim. Eu posso ir para o céu inteiro, ou eu posso ir para o céu com uma perna só, não posso? Se eu desobedecer as leis, sofrer um acidente, vão ter que, Deus me livre e guarde, vão ter que amputar a tua perna. Eu posso ir para o céu sem uma perna. Eu posso até ir para o céu sem as duas pernas. Eu posso ir para o céu doente. Eu posso ir para o céu perdendo a minha audição, perdendo a minha visão, porque eu não estou cuidando da minha saúde, porque eu não estou sendo prudente, porque eu não estou dirigindo meu carro de forma prudente, porque eu não estou respeitando os limites, porque eu não estou usando o cinto. Eu posso ir para o céu quebrado, sem dinheiro, porque eu não administro bem os meus recursos, sim ou não? Então nada disso que eu estou falando tem a ver com salvação. Às vezes a gente se apega nisso. Veja só, presta atenção no que eu estou falando. A salvação, a gente pega a salvação como fim. Está errado. Eu sendo salvo está tudo certo, agora pronto. Isso é uma mentalidade de gente que quer fugir da condenação eterna. Quem tem mentalidade de filho e de rei na terra, que a Bíblia fala, reinarão sobre a terra. Ele tem que ser grato pela salvação, mas tem que entender que salvação não é o fim em si mesmo, salvação é o início. Ele me tornou digno, não por mim mesmo, mas por Ele, e justo por Ele, e salvo para que eu pudesse ter relacionamento com Ele, vivesse eternamente com Ele, e vivesse uma vida de propósito na terra. Então eu posso ser salvo, quebrado, arrebentado, de qualquer jeito. O que salva uma pessoa são os atos dela. O que salva ela é o que? A graça. Então quem lembra da parábola do Lázaro, do rico e do pobre? E olha como é que a nossa alma engana, gente. Aí você lê aquela palavra, ele era pobre, os cães lambiam. Aí você vê lá, o rico estava lá no lugar de tormenta e o Lázaro estava no céu. Aí você pensa, eu acabei de perguntar, alguém é salvo pelas suas ações? Agora, quantas vezes a gente leu esse texto e inconscientemente a gente pensou assim, na terra ele não tinha nada, agora lá no céu ele está salvo. Ele não foi salvo porque ele era pobre, e nem o outro foi condenado porque era rico. O texto fala a condição como os dois viviam. Um tinha conforto, outro não tinha, sim, mas Lázaro foi salvo pela sua aliança e sua vida temente a Deus. E aquele homem rico
que confiou nas suas posses e não em Deus, ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele confiou nas suas riquezas. E Lázaro, pobre, quanto mais dificuldade passou, mais ele tentou ser fiel a Deus. Agora a pergunta, ele precisava ter ido para o céu, miserável daquele jeito, vivendo daquele jeito? Precisava viver daquele jeito na terra? Não, porque você acabou de responder, as nossas atitudes não nos salvam. Então o fato dele ser pobre ou ser rico não fazia diferença nenhuma, mas o nível de comprometimento dele com Deus. Então nós temos que entender que a salvação ela vem e nos dá entrada para um reino. E a forma como eu quero viver nessa terra vai depender como eu creio em princípios de Deus. Deus me salvou, tá bom, quando é que ele volta? Não sei, ninguém sabe o dia nem a hora. Alguém sabe? Ninguém sabe. Alguém tem controle sobre a sua vida? Não. Enquanto viver na terra, como eu vou viver? De uma forma digna, crendo nos princípios de Deus, aguardando a vinda do Senhor, crendo nos princípios de Deus, de forma que o nome de Deus seja santificado em minhas ações e glorificado. Para isso, eu preciso ter a presença de Deus que me cerca. Mas para isso eu preciso ter sobriedade. Sobriedade é o quê? Me mover pelo Espírito e não pela carne. O diabo falou para a mulher: se você comer, você vai ser como Deus. Mas Deus, quando cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso quer dizer que tanto o homem como a mulher já eram iguais e semelhantes às características que Deus tinha como pai e os seus atributos. Eles como filhos tinham. É a mesma coisa do diabo falar para você: olha, faz isso para o teu pai e tua mãe te valorizar, faz isso para o teu pai e tua mãe ter orgulho de você. Querido, deixa eu te falar, um pai e uma mãe que está cumprindo o propósito de Deus na terra, ele ama já o filho, independente de qualquer coisa, e tem orgulho do seu filho. Mas às vezes o diabo cria essa armadilha. Nós saímos de uma proteção para entrar numa prisão. Existem duas cercas: a cerca que eu sou livre e protegido pela presença para cumprir um propósito, e as prisões que me prendem. Por quê? Porque muitas vezes nos movemos sem sobriedade. Ele está dizendo: sejam sóbrios, se mova pelo Espírito. Segundo exemplo que ele está dando e conselho: seja vigilante. O que é ser vigilante? Aqui é ser cauteloso, ter negligência. Está dizendo aqui: para que nenhuma calamidade destrutiva ou repentina surpreenda alguém. Por isso, seja cauteloso e negligente. Há muitas pessoas que elas não têm cautela nenhuma, não têm negligência alguma, e elas são sempre surpreendidas. E aí na hora que elas são surpreendidas, elas se movem baseado naquilo que as surpreendeu, e param de se mover no Espírito. E isso rompe a proteção. Existe uma cerca, existe uma proteção, mas há condições para que essa proteção permaneça. E o que diz? O diabo, que é o vosso inimigo, é o seu adversário, ele está ao teu derredor. O que é o derredor? É o que fica atrás daquilo que está ao meu redor. A presença está ao meu redor, e o diabo está onde? Então, agora tenha uma visão espiritual. Imagine, olhe para mim aqui, que estou aqui no centro das atenções. Imagine em volta de mim o anjo do Senhor, a presença de Deus, a mão de Deus. E fora disso, o que tem? Vários demônios. No mundo espiritual é exatamente isso que existe. E o que eles estão esperando? Somente uma atitude minha, fora do Espírito, de uma quebra de princípio, para que a mão de Deus se retire, a presença de Deus se retire, e eles possam atingir áreas da minha vida. Isso tem a ver com salvação? Não. Eu posso ser salvo todo arrebentado? Posso. Por quê? Porque eu transgredi princípios. Eu creio em Deus, eu tenho fé, confesso Jesus como meu Senhor, mas não obedeço todos os princípios. E por isso eu vivo o quê? Sendo atacado. Porque aquele que está ao derredor sempre acha uma brecha. Olha que exemplo interessante disso no livro de Jó, no capítulo 1. Leia comigo, por favor. Jó capítulo 1.
Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, temia Deus, se desviava do mal. Quais são alguns princípios que precisamos ter para a presença de Deus me cercar? Temer a Deus, não é isso? O que Jó fazia? Ele era um homem o quê? Reto. Significa, ele se movia pela carne ou pelo espírito? Ele era um homem íntegro. O que é a palavra íntegro? Inteiro. De todo o coração dele, ele servia a Deus. Outro princípio que ele respeitava: ele se desviava do... Quer dizer, aonde ele ia, o que tinha ao redor dele? Ao redor de Jó tinha o quê? Proteção. E ao derredor? Tinha um inimigo, tinha um mal. Quando ele via o mal, o que ele fazia? Desviava. Então ele era sóbrio e vigilante. Ele guardava. A presença de Deus não te custa nada. É o favor de Deus. Agora, manter a presença de Deus vai te custar tudo: consagração, santificação, busca constante. Quem entendeu? Diga: a presença de Deus não me custa nada. É aprovação e favor de Deus. Aprendemos aqui na quinta isso. E agora digo: manter a presença vai custar de mim vigilância, sobriedade, buscar santificação, consagração. Jó era um homem consagrado? Sim ou não? E isso fazia que aquela proteção, aquela cerca continuasse ao seu redor. Continua o texto. Nasceram, verso 2, 7 filhos e 3 filhas. Ao todo ele tinha 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 juntas também de jumentas. E também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que o homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. O que ele fazia? Chamava os filhos e... O que ele está fazendo em volta dos filhos? Colocando uma proteção. É o que eu estou te falando. Qual é o preço para preservar e manter esse muro ao teu redor? Santificação. Desviar do mal. Temer a Deus. Ser íntegro. Por que será que você serve a Deus? E eu não estou afirmando que é o único, um dos motivos que coisas sucedem a você. Coisas ruins acontecem com todo mundo, quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Isso é claro. Mas por que algumas coisas ruins acontecem e você não passa ileso? Porque a palavra diz, o que a Bíblia fala? Praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhuma arma forjada contra você. Ontem eu estava na casa de um irmão crente, só abrindo um parênteses, e ele contou um testemunho, que eu já vi vários testemunhos como esse, vários. Ele é um homem de Deus, um homem que anda corretamente. E ele falou: pastor, quando eu morava em São Paulo, eu tive 2 experiências na minha vida. E ele disse: a primeira experiência, que um ladrão roubou a gente com o carro. E o que aconteceu? O ladrão, na hora que ele foi levar o carro embora, ele falou: desce que agora eu vou te matar. E não olhe para trás. Ele desceu do carro, ele escutou o cara engatilhando a arma, com o tambor cheio de bala, e o cara começou, tec, 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 ele escutava, e ele foi andando, caminhando. Ele falou que deu uns 10 passos, e o cara apertou o gatilho várias vezes, e o cara xingou um nome feio, jogou a arma no mato assim, e saiu cantando pneu com o carro, porque a arma travou e não soltou nenhuma bala. Ele de costas. Isso porque não era chegada a hora dele, e porque tinha uma cerca. Ele falou que uma segunda vez eles estavam numa favela evangelizando, e ele chegou bem na hora que o povo da igreja estava evangelizando, e já havia 2 irmãos evangelizando um bandido com a arma na cintura, numa favela.
E ele virou e falou assim, chegou, a paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, cumprimentou os dois irmãos e falou para o bandido, boa tarde. O bandido falou, você acha que você é melhor do que eu? O crente acha que é melhor que os outros? Você deu a paz do Senhor para os dois e não deu a paz para mim? Pois então eu vou te matar. Ele levantou a arma na cara deles, apontou na cara dele, e ele pegou e não teve medo, e falou, olha, você está falando que eu não dei a paz para você? Ele falou para o cara com a arma apontada na cara dele, falou, se você é digno de ter a paz que eu tenho, então receba a paz. Eu não te dei a paz, então tá, se você é digno de receber a paz que eu dei para os irmãos, então receba. Ele falou que o homem olhou dentro dos olhos dele, abaixou a arma, pôs na cintura e falou, esse tipo de arma aqui não serve diante de pessoas como você, vai embora. Então veja só, quantos testemunhos já vimos assim? Porque Deus ele guarda, Deus ele protege. Às vezes, mas pastor, passamos por algo, talvez alguém da minha família tomou um tiro, tá? Mas Deus livrou talvez de algo ainda pior, de uma morte. Ah, mas alguém chegou a morrer, ok, vamos crer que chegou a hora dessa pessoa, de Deus levar. Mas saiba que dentro do plano e do propósito de Deus, ninguém interrompe o propósito de Deus e o limite do que Deus determinou para nós, dos dias que já foram contados para nós. Há uma proteção ao nosso redor, e nós temos que crer nessa palavra, nós temos que preservar a presença de Deus, para que ela continue ao nosso redor. Talvez se muitos de nós tivéssemos mais consagração, seríamos livres de muito mais outras coisas que já aconteceram na nossa vida. Porque eu te falei, a proteção e a presença, ela vem quando nós tememos a Deus, e ela é preservada. Você precisa preservar isso. Você imagina ter um muro na tua casa e tem uma trinca, o muro está quase caindo, o que você tem que fazer? Esse muro protege alguém? Você tem que ir lá e reconstruir o muro. Você tem que ter uma proteção na tua vida. Será que você entende isso? Que a presença de Deus te protege, que a presença de Deus te guarda. Jó entendeu isso, falou, olha, os meus filhos dão festas, eles gostam de festa, eu não sou disso. Eu garanto eu não sei o que eles podem ter feito, podem ter blasfemado contra Deus. Fala no verso 5, talvez meus filhos tenham pecado, blasfemado no seu coração, então eu tenho que santificar eles. O que Jó está falando? Eu não posso deixar o muro cair, aberto, eu não posso deixar uma brecha. Irmão, irmã, você talvez reclama do teu filho, mas o que você tem feito para o muro se manter ao redor do teu filho? Você tem orado, você tem se santificado, você tem buscado a presença, você tem buscado congregar, você tem buscado adorar a Deus? Olha o que Jó fez, ele tomou uma posição de sacerdote da sua casa, de alguém que protegia a sua casa. Aqui no verso 6 diz, num dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Agora preste atenção nessa parte, que ela é extremamente importante. Preste atenção, no verso 9, então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Olha o 10, não é verdade, olha o que o diabo está falando ao respeito do que Deus faz com Jó. O diabo, não é verdade que tu pusestes uma cerca ao redor dele? Olha que princípio que o próprio diabo está tendo que assumir. Sabe o que o diabo está falando? É lógico que ele é abençoado, é lógico que ele está prosperando. Você não deixa eu colocar praga no campo, você não deixa eu colocar bicho no campo, você não deixa eu matar os animais dele, você não deixa eu dar bicheira nos animais, você não deixa nenhum animal nascer com nenhuma doença para ele ter que sacrificar. Todos os animais dele que nascem são saudáveis, os filhos são saudáveis, o casamento dele é saudável, ele é próspero financeiramente. Todas as áreas da vida de Jó eram abençoadas, financeira, matrimonial, familiar,
O homem era muito rico. Por quê? Porque ele era o quê? Protegido. Quem já viu na televisão, já viu em documentário, os homens, quando são ricos, empresários, pessoas, eles saem na rua sozinhos? Como é que eles saem? Cercados, protegidos, por segurança. Mas nós temos uma segurança muito maior. Você tem que entender que nada que você faz, que tudo que você faz é nada, se você estiver trabalhando para construir algo, sem estar protegido. Pega essa chave. Tudo que você está fazendo, ministério, vida profissional, vida pessoal, você está ensinando o teu filho a ter caráter? Você está ensinando o seu filho a temer a Deus? Você está ensinando o teu filho, você tem que ser trabalhador. Eu falo isso aqui e não tenho receio de falar, porque desde quando eu era criança, eu via meu pai dizimar, ele me ensinava e eu sou dizimista. Você ensina o teu filho a ser trabalhador, chegar no horário, ser honesto, mas se você não ensina o seu filho a ser dizimista, você está ensinando ele a ser um derrotado. Às vezes você ensina todos os princípios para o teu filho, você ora para que o teu filho estude na melhor faculdade, na melhor escola, você pode colocar na melhor escola que existir, se você não ensinar ele o princípio da liberalidade, do dízimo e da oferta e da primícia, você está trabalhando em vão. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque com o dinheiro, eu não estou nem aí o que você vai pensar, eu vou te ensinar aquilo que eu faço. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Você vive do jeito que você quiser. Vive sem a cerca na tua vida financeira. Já viu aquela pessoa que sempre tem que gastar na farmácia? Sempre o carro dela quebra. Sempre alguma coisa acontece. É como a Bíblia fala, sactel furado. Sabe por quê? Porque não tem uma cerca na vida financeira. É uma pessoa boa, uma pessoa honesta, trabalhadora, só tem um problema: não coloca uma cerca na vida financeira. Deus colocou uma cerca em volta de Jó, que não só abençoou ele financeiramente, como abençoou o casamento dele e abençoou os filhos dele. E ele tinha funcionários que o obedeciam e que trabalhavam de forma correta. Tudo que Jó fazia, ele era abençoado. Por quê? Porque Jó tinha o quê? O que o diabo está dizendo? O diabo está falando. O que ele está testemunhando? O que ele está falando, igreja? Uma cerca. Não é verdade que o Senhor não colocou uma cerca ao redor dele, e da sua casa, e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos. Olha o que o diabo está falando. E os seus bens se multiplicariam na terra. Olha o que fala o 11. Mas estende a tua mão e toca tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. Irmãos, como eu posso aprender com esse texto? Olha o 10, volta no 10. Eu vou te ensinar aqui alguns princípios que Deus me ensinou. Ele fala, primeiro, você colocou uma cerca, Deus, ao redor dele. Depois, ao redor da família dele. E terceiro, ao redor das coisas que ele... A gente entende aqui na igreja e ensina que todo homem ele tem que ser um sacerdote. O sacerdócio, ele continua, ele é eterno, é universal. Lá em Apocalipse você vê e fala, e reinarão na terra, serão reis e sacerdotes. O que é um sacerdote? Alguém que assume a responsabilidade espiritual pela sua casa. Muitas casas estão caindo porque as mulheres têm que assumir um papel que é do homem. O homem trabalha, põe dinheiro dentro de casa, só isso. Mais nada. E a mulher tem que orar, a mulher tem que ensinar os filhos, ela tem que ensinar os princípios. Esse primordialmente é um papel do homem, não só do homem, primordialmente do homem. Então, aqui ele está dizendo, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele. Se você lembrar o que eu li no anterior, lá no início, fala que por onde Jó andava, ele desviava do mal. Era um homem temente a Deus, um homem reto, e que temia a Deus. Então quer dizer, ele era um homem que colocava em prática primeiro na vida dele, depois ele santificava os filhos, fazendo o que? Ofertas, como sacerdote, e também através disso ele abençoava os seus negócios.
Então quando você se posiciona diante de Deus, em cumprir os princípios, buscar a presença de Deus, orar pelos teus filhos, orar pela tua casa, você como sacerdote, você primeiro, Deus está colocando uma cerca ao redor de você, depois ao redor da sua família, e depois colocando uma cerca ao redor das coisas que você tem adquirido através do seu fruto do seu trabalho. Então quanto mais Deus guarda as coisas que você adquire, mais coisas você vai ter. Talvez você já plantou uma planta num jarro na tua casa e a planta morreu e você ficou sem nada. Mas também você já plantou uma planta que deu várias mudas e você deu para os outros e vários vasos se multiplicaram. É como se fosse isso. Quanto mais Deus te cerca, mais você é abençoado em todas as áreas. Então a primeira cerca guarda o sacerdote quando ele cumpre os princípios. A segunda cerca guarda toda a família, a casa. E a terceira cerca guarda os bens. Aí o diabo dá uma sugestão para Deus: deixa eu tocar, põe a mão. O diabo está pedindo o que para Deus? Permissão para quê? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. O diabo está falando, dá uma permissão aqui, abre a cerca. Você está tendo noção do que está sendo falado aqui? O diabo está falando, põe a mão, abre a cerca. Interessante que o diabo, ele quis tocar de trás para frente. A cerca começa o quê? Você tem colocado uma cerca nele, na casa dele, no verso 10 fala, e nas coisas dele. Cercaste ao redor dele. Fala comigo, dele. Cercaste a sua casa e cercaste tudo que ele. Fala, 3 cercas. Deus cercou ele, Deus cercou a família dele e Deus cercou o que ele tinha. Olha a sugestão do diabo no 11: abre a cerca e deixa tocar no que ele tem. Ele começou de trás para frente. Toda pessoa deixa de começar a vir na igreja, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de ofertar, deixa de dizimar, deixa de fazer todas as coisas quando toca numa área que ela... Eu não estou ouvindo, eu acho que vocês não acordaram. Então, eu estou com essa palavra borbulhando dentro de mim, mas vocês... Quando toca numa área que ela tem, já é a primeira cerca que está sendo o quê? Tocada. Interessante, eu falei isso aqui no princípio da pandemia, né? No início da pandemia todo mundo assim, não, porque não sei, acho que as coisas vão ficar difíceis e tal. Teve gente aqui que comprou casa, trocou carro, foi viajar pela primeira vez com a família de férias. Vários aqui. Gente que recebeu promoção no trabalho. Estou falando de gente que cumpre o princípio, porque quem não cumpre mesmo vai viver a realidade da dificuldade da economia. O Brasil voltou a ser primeiro exportador de soja no mundo de novo. O PIB do Brasil está crescendo na pandemia, está todo mundo, quem quer desmoronar com o que Deus está fazendo, está desesperado, porque Deus está abençoando o Brasil em plena pandemia. Então isso é o que? Deus tem feito o que com o Brasil? Porque há uns anos atrás a igreja começou a acordar e orar. O presidente está internado no hospital. Quando é que você viu a última vez do povo ir para frente do hospital para orar? Um presidente. Pastor, o senhor está defendendo o partido, o senhor está defendendo o presidente? A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que nós temos que orar por todas as autoridades. Se essa autoridade é macumbeiro, se ele é não sei o que, se ele é o que for, eu vou orar. Porque se ele está lá, Deus pode tocar no coração dele, inclinar o coração dele, ele sendo o que for, macumbeiro, ateu, e ele vai ter que se render à vontade de Deus. Então eu não concordo com tudo que as pessoas fazem. A gente não concorda 100% com ninguém. Alguém aqui concorda 100% com alguém? Não. Mas não significa concordar, significa de princípio. Tem coisas que não tem a ver com você concordar ou discordar. Tem coisas que você tem que obedecer, porque é princípio e acabou. Você discordando ou não é princípio. Acabou. Você sempre concordou com teus pais? Não. Mas quando você desobedeceu, o que aconteceu? Quebrou a cara. Porque você quebrou o princípio. Isso significa que teu pai e tua mãe são 100% certos?
Não, significa que eles têm autoridade. Quando você quebra um princípio de autoridade, você tem problema. Uma cerca vai ser arrancada. Quem está entendendo? Então veja só, o Brasil está sendo abençoado. Aí tem gente que no começo, não sei. No começo da pandemia nós mudamos para esse prédio. Deus nos levou a crescer como igreja. Pessoas têm chegado na igreja, vidas têm sido salvas. Sabe por quê? Não se trata do que está acontecendo ao redor do círculo, se trata do que está acontecendo dentro do círculo. Você tem que entender que quem está com um círculo em volta, ele vive uma realidade do círculo, ele não vive a realidade do derredor do círculo. Isso é profundo. Eu vivo uma realidade da presença. Eu não vivo uma realidade fora da esfera da presença. Tudo que estiver ao meu redor e ao redor da presença é transformado. Jesus chegava num lugar, havia um doente, ele curava. Havia um morto, ele ressuscitava. Havia falta de alguma coisa, ele multiplicava. Aonde Jesus passou não foi o mesmo lugar, porque a presença estava ao redor dele. Ele falou: ninguém toma a minha vida, eu estou indo para a cruz porque eu estou dando a minha vida. E quando ele estava na cruz, o que ele falou? Pai, por quê? Quando chegou a hora dele ir para a cruz, o círculo saiu. Antes ninguém pôde tocar nele. Tentaram quantas vezes matar Jesus, apedrejar Jesus, lançar num precipício, mas não puderam, porque havia o quê? O próprio diabo falou: ele dará ordem aos seus anjos que te guardem, nem os teus pés se resvalem. Mas quando chegou a hora, não, agora eu tenho que dar minha vida mesmo, agora eu tenho que entregar. Então ele saiu do círculo, porque maldito é aquele que morre no madeiro. Então quando ele morre na cruz, ele se torna pecado por mim e por você. E o pecado afasta o quê? A presença. Ele nunca teve pecado, mas se tornou o próprio pecado. Eu não sei se você está entendendo. Uma oferta substitui o lugar da ofensa. Quando Jó dava oferta pelos filhos, sabe o que ele está falando? No lugar da ofensa que caía sobre eles e arrancaria o círculo, cai sobre a oferta. Quando Jesus, eu não sei se está entendendo o poder da oferta. E a oferta não é só dinheiro, é muito mais do que dinheiro, é a tua vida. Quando Jesus se torna a oferta na cruz por nós, a Bíblia fala que ele se tornou o quê? Eu acabei de falar, ele se tornou o quê? Pecado por nós. Não pecador, se tornou pecado por nós. Então se ele é a oferta e tornou pecado, o pecado vai para onde? Para a oferta. Aí Deus aceita a oferta, e no lugar do pecado ele dá o quê? Perdão. Então o que acontece quando eu pego a oferta que eu deveria entregar para Deus? Eu estou tomando para mim o quê? Pecado. O que acontece quando eu deveria, aquela área da minha vida que eu deveria dar para Deus, e eu estou vivendo do meu jeito? Por que tantas áreas da minha vida estão sendo atacadas? Porque falta o quê? Proteção. O diabo falou assim: deixa eu tocar, tira a cerca. Tira a cerca primeiro daquilo que ele tem. Deixa eu tocar o que ele tem. Então Deus colocou uma cerca nele, na família e nas coisas que ele tem. E o diabo falou: deixa eu começar por aqui. Estende a tua mão e toca tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. O que ele está querendo fazer? Eu vou tocar primeiro nas coisas, vou tocar na família, e por último vou tocar em quem? Nele, e ele vai blasfemar. Olha a construção do diabo, vai tirando as cercas. E aí o que acontece? No texto diz lá na frente que veio e todos os animais que ele tinha morreram. Faz um cálculo, volta lá e olha mais ou menos. Quem tiver uma calculadora rápida aí, faz para mim um cálculo. Olha só, aqui fala que ele tinha 10 filhos. E aqui diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Coloca aí alguém. 7.000 camelos. Juntas de boi fala de 2. 2 vezes 500 dá 1.000. 2 juntas de jumentas, mais 1.000. 2.000. 2.000 com 3, 10, com 2, 12.000. É isso? Gente, vocês estão aí? O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa manhã, Jesus? 7.000 ovelhas.
3.000 camelos, 10.000. 2 juntas de boi, 11.000. Agora, não, é 500 juntas de boi. 500 juntas de boi, 11.000. 500 juntas de jumenta, 12.000. Não é? Juntas é 2. 2 vezes 500, 1.000. Não é isso? 12.000. É isso? Tá certo? Estou certo ou estou errado? Então 12.000. Olha o que aconteceu. 19? Como que é 19, José? Onde chegou? Olha lá, 7.000 com mais 3.000 dá quanto? 500 vezes 2 dá quanto? 11. E 500 juntas? 12. Então, olha o que fala aqui. Olha o que fala o verso de número 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa, veio um mensageiro e disse: os bois que estavam lavrando, as jumentas que estavam passando juntos a eles, de repente foram atacados e levaram tudo e mataram seus servos. Ele perdeu num dia 12.000 animais. Num dia foi roubado 12.000. Simplesmente pelo fato de Deus falar assim: eu vou remover a cerca, pode tocar. Mas lá no texto não fala que é o diabo que vai tocar. O diabo falou, Satanás falou para Deus: se o senhor tocar. Por quê? Quando Deus tira a cerca, ele está dando a permissão para o próprio diabo tocar. Inconsequentemente, Deus tirou a cerca, qual a consequência? Ele já vai tocar, porque ele estava em derredor. Ele falou: toca, eu vou tirar então as coisas dele. Num dia ele perdeu o quê? 12.000 animais. Imagina você ter uma terra e ter 12.000 bois. E alguém chegar e falar assim: deixa eu te falar um negócio. Cheguei lá, não tem nenhum boi. Alguém levou tudo. Quantos filhos ele tinha? 10. 7 meninos. A Bíblia fala que o mensageiro fala também que o fogo caiu do céu e queimou as ovelhas, destruindo todas elas. Só eu consegui escapar. Só escapava alguém para notícia ruim. Já aconteceu isso na tua vida? Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandas, atacaram os camelos e levaram também os camelos. Só eu sobrei para dar essa notícia. Também este ainda falava quando outro veio e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e de repente levantou um vento muito forte do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa. Contra quanto? Fala bem alto. 4 cantos fala do quê? 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. Veio de todos os lados da casa e atingiu ao redor de toda a casa. E o que aconteceu? Morreu os 10 filhos. Então ele tira a cerca da proteção das coisas, e depois ele atinge a proteção da família, dos filhos. Agora você tem uma mulher do teu lado, que você está quebrado, pobre, devendo, e você ainda tem que chegar nela e falar assim: ó, sabe os nossos 10 filhos? Sei, os 10 morreram. Aí você tem uma mulher passando por um luto, amargurada, com todo sentido, com toda razão, que a gente não tira o direito dela, triste. Então o diabo, ele atacou as coisas, atacou toda a e por último agora ele vem para atacar quem? O sacerdote. Pega essa. Então a mulher fala: ô Jó, faz um favor para você e para mim. Blasfema contra o teu Deus e morre. A mulher está querendo dizer: não tem mais sentido nós estarmos juntos. Não bastasse nós perdêssemos os nossos filhos, nós perdemos tudo. Certa mulher estava falando: o que adiantou você ser um sacerdote?
O que adiantou você obedecer os princípios? O que adiantou tudo isso? Você querer santificar tudo? Então quando o diabo ele tenta tirar a cerca das coisas, e tenta tirar a cerca de tocar na tua família, ele vai de todo jeito tentar tocar no sacerdote, que é a última alternativa. Por quê? Aí eu te dou uma chave que você tem que pegar. Porque enquanto um sacerdote está de pé, há chance da restauração dos muros que caíram. Ele deixou para tocar por último em Jó, porque a partir de Jó, que santificava a sua família, era sacerdote, as paredes eram levantadas. Então ele veio com todo o ímpeto contra Jó, que santificava a sua casa, que santificava a sua família. Mas Jó, como sacerdote, ele falou: olha, no eu vim, no eu vou voltar, mas se tem uma coisa que eu não faço é amaldiçoar meu Deus. Ele continua, ele não tem dinheiro para dar para Deus, ele não tem filhos para oferecer para Deus, então ele dá a sua vida. Deus, você tem alguma coisa para me te dar ainda? Meu coração, minha vida, toma a minha vida é tua. Quando ele faz isso, Deus fala: levanta de novo um muro em volta da família, levanta o muro em volta de novo da casa dele e das coisas dele. E Jó teve mais filhos lindos e mais belos do que os primeiros, e Jó se tornou muito mais rico do que era antes. Por quê? Porque enquanto o sacerdote o diabo não derruba, olha que poderoso isso, a última fortaleza, que é o sacerdote, há uma chance de mudar a história da tua família. Você que é sacerdote, não desista. Está difícil? Não desista. Levanta os muros e Deus vai mudar a história. Quando Eva pecou, Deus foi em Eva. Ela derrubou o muro. Deus foi em quem? No sacerdote. Deus falou com ele: você fez o que eu falei para você não fazer? E ele fez o quê? Foi a mulher. Naquele momento ele assumiu a incompetência dele como sacerdote. Deus está falando: a minha responsabilidade eu dei para você, não para ela. Homens, escutem. Sacerdotes, escutem. E se você como filho na tua casa é um sacerdote também dentro da tua casa, escute. Não deixe o diabo derrubar a última fortaleza que tem, que pode ser construída, os muros, para a reconstrução dos muros, para que haja uma restituição na sua vida. Olha o que diz no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e 25. A Bíblia fala que Jó ofereceu uma oferta para santificar a sua família. Ele levantava um muro toda vez que ele levantava uma oferta. Olha o que fala aqui de Davi, que era rei de Israel. Davi tomou uma atitude errada, ele levantou um censo, e Deus falou assim: eu vou trazer juízo sobre Israel por causa da sua atitude. Quando um sacerdote falha, escute, quando um sacerdote falha, ele derruba os muros de proteção sobre aqueles que dependem dele como sacerdote. E Deus então falou: vou trazer juízo sobre Israel por causa de você, Davi. E aí Davi entendeu o pecado que ele tinha cometido, e olha o que ele diz. Davi edificou ali um altar ao Senhor, apresentou um holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de... O que Deus fez de novo no meio de Israel? Cercou. Quando? Quando o sacerdote da nação fez o quê? Reconheceu o erro dele e pediu perdão e ofereceu a Deus uma oferta pacífica, de paz. Então a oferta se tornou maldita, Deus cessou a praga, Deus foi favorável à oferta. Quando você tem uma atitude de oferta a Deus, você vem nos discipulados, você ora, você se apresenta a Deus de madrugada, você ora pela tua casa. O que você está construindo? Às vezes o cara levanta de madrugada para trabalhar, e está certo, faz hora extra, só que ele não faz uma coisa, ele não levanta mais cedo para levantar muros. Você não tá, o que adianta você juntar celeiros sem ter um muro para proteger? O que adianta você trabalhar e você não construir muros ao redor dos teus filhos, da tua família? O que adianta eu como pastor enviar um tanto de pastor, vai lá, abre igreja em tal lugar, abre ali, abre aqui, abre ali, e deixa eles vulneráveis, não construir um muro
na minha autoridade de cobertura sobre eles. Como é que Davi fez para matar o homem, para ficar com a mulher dele? Pegou aquele homem e colocou ele numa posição na guerra que ele não estava acostumado. O que é isso? Adiantou ele fora dos limites dos muros de proteção, e o homem fez o quê? Morreu. Do que adianta você ter um pastor que não constrói muros e a tua vida fica descoberta? Porque a unção é o óleo que cai por níveis. Se eu não consagro a minha vida, essa inconsagração, falta de consagração vai cair sobre você. Se eu não sou leal no meu casamento, vai afetar teu casamento. Se eu não sou leal nos princípios, em todos, vai afetar você. Mas se eu for, eu estou levantando muros ao redor de você, daqueles que congregam, daqueles que têm membresia, que têm aliança com essa casa. Por que as pessoas começam a se aliançar com homens de Deus, começam a caminhar com eles, a vida muda? Porque muros que eles construíram ao longo dos anos vão se levantando ao redor daquelas pessoas. Por que os pastores do CAF, que 4 anos que caminham conosco, só dão bons testemunhos para a glória de Deus? Porque começaram a construir muros ao redor daquilo que eles estavam construindo antes sozinhos. Se você está construindo uma vida sem levantar muros, você está perdendo tempo. Você está trabalhando no vazio, está dando. Paulo falou: eu não sou como alguém que está dando um soco no ar, desferindo socos no ar. Ele está falando que eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Davi, como sacerdote, falou: não, deixa eu reparar esse erro meu, deixa eu levantar um muro. Quando ele fez a oferta, o que Deus fez? Tirou a praga. Ele levantou ao redor do povo, de novo, a proteção. Ezequiel capítulo 22, do verso 30 ao 31, olha o que diz. E eu quero que você guarde essa chave. Enquanto estiver um sacerdote na posição, existe a esperança. Quem é sacerdote aqui? Diga assim: eu vou ficar na minha posição. Olha o que diz Ezequiel 20, verso 30 ao 31. 22, Ezequiel 22, do verso 30 ao 31. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e que se colocasse na brecha a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Olha o 31. Por isso derramarei sobre ela a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. O que ele está dizendo? Eu procurei alguém para reparar o muro, tem uma brecha. Qual área da tua vida tem uma brecha? Se você, vou falar com todo pudor, se você fica vendo imoralidade no teu celular, esse teu filho hoje que tem 9, 5, 10 anos, sabe o que vai acontecer quando ele tiver adolescência? Ele vai ver também. Porque os mesmos demônios que você está atraindo para tua casa vão atingir os teus filhos. Não adianta você querer se esconder de todo mundo. Você não esconde daquele que está decidindo estar ao teu redor ou não. Se você dentro de casa fala mal de igreja, fala mal do pastor, e pega os princípios de liberalidade e fala que a igreja só quer teu dinheiro, você vai ensinar um filho a crescer e trabalhar e juntar para ele recurso sem muro. É isso. Se você não ensina os teus filhos, como a minha mãe ensinava: filho, última coisa que você faz antes de ir para a cama, ó, ajoelho do lado da cama e ora. Até hoje, às vezes eu vou deitar, deito, se eu não ajoelhar, parece que está faltando alguma coisa. E na hora que eu levanto, ajoelho também pela manhã. Começo e termino meu dia de joelho, porque a minha mãe levantou um muro ao meu redor sobre isso, da humildade e da dependência no início e no fim de um dia. Que adianta você ensinar a tua filha a fazer um bolo, a fazer um pão, a cuidar da casa, ser uma mulher idônea, olha, se um dia vai casar tal, se você não ensina ela a construir muros? Tudo que eu faço aqui nesses 9 anos é só ensinar isso. Princípio praticado, princípios que eu pratico. E quem não concorda só fica atacando.
Eu só quero ensinar aquilo que eu faço na minha vida. Eu não posso ensinar outra coisa. É tudo que eu faço que eu ensino. Eu não me ouso a ensinar aquilo que eu não faço. Se a tua família está sendo atacada, se os teus filhos estão brigando entre si, sabe o que é a melhor coisa que você pode fazer, papai e mamãe? Dobre os teus joelhos e fala: Senhor, levanta um muro. Teus filhos podem fugir da conversa e do teu convencimento, mas não pode fugir da tua oração. Começa a construir um muro ao redor deles. De todo ataque e toda fortaleza da mente deles vai cair. Josué foi lutar em Jericó, e o povo de Jericó estava se protegendo através de uma muralha, e eles usaram uma máquina para derrubar a muralha. Eles usaram a força humana. Eles só marcharam e usaram o poder da fé, da unidade, da cooperação e da paz. E o que aconteceu com a muralha? Ela caiu. Porque assim como as muralhas de Deus são construídas pela palavra, as muralhas que o inimigo tenta construir para separar as pessoas de você, afastar de você, elas caem pelo poder da palavra. Palavras constroem muralhas e derrubam muralhas que não são de Deus. Se a tua esposa está distante de você, meu irmão, se o teu casamento está ficando frio, ore e libere palavras que vão derrubar essas muralhas. E depois que essas muralhas caírem e vocês dois estiverem juntos, unidos, ore para levantar uma muralha ao redor de vocês dois. Deus está falando aqui, ó, eu procurei alguém, verso 30, eu procurei alguém para me poder reconstruir. Deus quer reconstruir a tua vida. Deus quer reconstruir algo que Ele prometeu para Pouso Alegre, para o sul de Minas. Mas Ele está procurando no sul de Minas, e nas cidades e aqui, alguém que fala: não, eu me coloco na brecha. Eu não quero brincar de ser crente no culto, tarará, ser um clube social, encontrar meus amigos. Eu quero ser alguém que constrói muros na cidade. Eu quero ser um atalaia sobre os muros da minha cidade. Eu quero reconstruir muros, eu quero tampar as brechas. Da mesma forma, Deus procura hoje aqui homens, mulheres. Quem são aqueles que vão reparar os muros? Lá na tua família, todo mundo se separou, divorciou. Você vai ser mais um? Quem que vai tampar esse muro para acabar com isso? Tem um demônio do divórcio entrando e saindo. Quem vai ser aquele que vai fechar o muro? Tem pessoas na história da tua família com problemas na área sexual, pornografia, prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Quem vai fechar esse muro? Quem vai colocar uma pedra lá? Você quer que seu filho seja escravo da pornografia? Você quer que seu filho case e se envolva com outras mulheres? Você quer que a tua filha case e sofra na mão de algum homem? Quem será aquele que vai tampar o muro? Que vai pegar essa brecha e falar: chega, eu não estou brincando de servir a Deus, chega. Eu vou tampar essa brecha. Eu vou ser a pessoa que vou ser o reparador de brechas. Eu não serei o que quebra o muro, eu vou ser reparador de muros. Você olha para os teus pais, para a tua família, e você vê coisas repetindo, acontecendo de geração em geração. Quem vai ser aquele que vai falar: não, eu vou fazer diferente, ao invés de eu arrancar, eu vou colocar? O câncer vai ter que sair da tua família. Minha avó, minha bisavó: não, você não vai morrer de câncer. O diabetes vai ter que sair da tua família. Problema de coração, pressão alta, infarto, vai ter que sair da tua família. Então sabe o que você vai fazer? Eu vou emagrecer, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou pagar um nutricionista, eu vou fazer alguma coisa. Ah, é caro essas coisas. Caro é você gastar uma vida no erro. Caro é você pagar com a vida e cumprir uma jornada na terra sem ter cumprido todo o propósito. Isso que é caro. Olha, eu vou fazer um compromisso, açúcar eu vou tirar, eu vou caminhar,
É tão interessante, é igual o povo do mundo que bebe cerveja e quer que você fica bebendo. Não, mas você não bebe, por que você não bebe? Aquela conversa. É igual o café. Eu vou tomar café nos lugares. Tem açúcar se você quiser. Não, obrigado, eu não ponho açúcar. Tem adoçante, eu também não ponho. Mas você não toma. Não sei o que. Parece que não, põe um açúcar aí. Põe. Não, mas tem um negócio aqui, tem uma rapadura aqui. Não, irmão, eu tomo sem açúcar. Parece que quando você é alguém que confronta e você quer entrar na brecha, aqueles que vivem na brecha quer puxar você para o lado deles. Por quê? Porque você expõe. Um reparador de brecha incomoda. Mas só um docinho. Mas só mais uma coisinha. Deus falou comigo, eu comecei a sentir uns negócios, umas batedeiras, uns negócios esquisitos. Um pastor ligou para mim e falou: eu tive uma visão, um sonho que você teve um infarto. Meu pai já teve infarto. Meu pai já teve que operar. Eu falei: o quê? Tem que ter vergonha na minha cara. Eu tenho aqui, moro no prédio, tem uma esteira lá embaixo. Eu vou cuidar de mim. Depois das 8 horas da noite, não como mais. Meu irmão, você quer me convidar para ir na tua casa? Não me chame para jantar. Depois das 8 horas, não como mais. Vou para a academia, corro. Não sou ainda um exemplo, mas eu falei: eu preciso tomar jeito. Deus falou comigo: você não se cuidar, Ele falou para mim, você vai terminar a jornada sem ter cumprido o propósito. Aí eu ia morrer, todo mundo fala: mas ele era alguns vão, na hora que a gente morre, todo mundo acha a gente bom, né? Ele era um bom homem, ele era não sei o que, vão chorar. Mas lá no fundo, Deus vai falar assim para mim, lá no céu: olha o tanto de coisa que era para você fazer na terra e você não fez. Eu preciso reparar a brecha. Eu preciso reparar. Eu não estou aqui só para viver, pagar conta, luz, água, aluguel. Eu tenho que mudar, regenerar a semente e os muros da minha família. Eu tenho que mudar a história. Eu tenho que reparar o buraco que os outros deixaram. Você tem que ter esse entendimento. Não é só sobre salvação. Deus te levanta como alguém que repara os espaços que estão abertos. Qual área da tua vida está aberta e você tem que reparar? Nós começamos a orar para Pouso Alegre. Todo mundo fala mal de Pouso Alegre. O trânsito de Pouso Alegre é ruim. Aí o prefeito começou agora a fazer o quê? Vamos melhorar a mobilidade urbana da cidade, investir no trânsito. Aí para melhorar tem que piorar, tem que se quebrar a rua. Aí o povo está fazendo o quê? Reclamando. Tem gente que só reclama, só critica. Existe a crítica construtiva e a crítica desconstrutiva. Quem é aquele que faz uma crítica desconstrutiva? Aquele que critica sem nunca ter construído nada. Então, ao invés de criticar, o que a gente faz? A gente ora: Senhor, muda, Senhor. Muda as condições da nossa cidade, traz recursos. Traz alguém lá com uma engenharia, com uma inteligência para mudar o trânsito da nossa cidade. Ao invés de você xingar e você falar: aqui todo mundo é mal educado, ninguém dá prioridade para ninguém. Começa você a semear isso. Para na faixa. Para o teu carro, na hora que você passa na frente do Baronesa aqui, e que você quer passar e não deixar ninguém entrar. Para, deixa uns 2 carros passar na tua frente, para depois você poder cobrar alguma coisa. Semeie. Você cobra educação, mas você é mal educado no trânsito. Eu era mal educado, eu não deixava ninguém passar. Aí o Espírito Santo falou para mim: começa a ofertar aquilo que você quer receber e a transformação que você quer ser e quer ver. Toda vez que eu passo aqui no Baronesa, eu não passo, eles são testemunhas, sem deixar pelo menos um passar na minha frente. E eu estou tratando comigo e com os carros que estão atrás de mim. Tipo, por que o cara deixou ele passar? Estou tratando com todo mundo. Eu estou sendo um quê? Reparador. Entenda isso. Princípios. Diga comigo: princípios. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 62, versos 6 ao 7. Isaías 62, versos 6 ao 7. Sobre as muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre. Meu Deus, não descansem. O que tinha ao redor da cidade?
muralhas. E ele colocou o que em cima das muralhas? Guardas. E Deus está falando que esses guardas não devem o quê? Descansar. E eles têm que permanecer na posição deles, sobre os muros. Para quê? Para orar e interceder, para que Deus se lembre daquilo que Ele vai fazer pela cidade. O que é isso? Interceder. Você que acha que é mais vantagem nascer, se não sabe ficar na tua casa vendo Netflix, continua lá vendo Netflix. Nós estamos aqui levantando o muro. Nós estamos aqui sobre os muros, falando: Deus, abençoa a cidade. Aí depois Deus abençoa a cidade, abençoa a gente. Você também quer a bênção e critica quem está sendo abençoado. Você não está construindo um muro e quer ser abençoado. Olha o verso 7. Nem dei a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. É o que nós estamos fazendo em Pouso Alegre. Talvez as outras gerações serão abençoadas pelas coisas que nós oramos hoje. Emprego, universidades, coisas que vão vir para a cidade porque nós estamos orando. Eu não creio que eu estou perdendo tempo quando eu estou aqui orando. Eu creio que eu estou construindo muros. Estamos sobre os muros da cidade guardando. Deus quer levantar uma igreja que faça isso. Salmo 121, do verso 1 ao 8, olha o que diz. Salmo 121, de 1 a 8. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Assim como nós somos sentinelas, nós temos um sentinela que não dorme, de dia e de noite ele está assim: eu vou guardar a vida deles. Eu vou guardar a vida de cada sacerdote. Eu vou guardar cada casa, cada filho, cada esposa. Eu vou guardar o trabalho, eu vou guardar os recursos, eu vou guardar os bens. Eu vou fazer eles prosperar. Eu vou fazer eles serem abençoados. Zacarias capítulo 2, versículo 5 fala que Deus, Ele mesmo será um muro de fogo ao nosso redor. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quando a glória está preservada? Quando Ele nos guarda, quando Ele levanta um muro ao nosso redor. Êxodo 13, no versículo 21, olha que a palavra de Deus diz: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para iluminar, a fim que caminhassem de dia e de noite. Eles estavam caminhando no deserto, mas eles estavam cercados, guardados, protegidos na caminhada. E eu termino lendo o Salmo 23. Salmo 23, do 1 ao 6, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia, Ele me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que interessante, bondade e misericórdia, certamente você está andando, e de um lado tem a bondade, do outro a misericórdia te cercando. E todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga comigo: bondade. Fica de pé no teu lugar, por favor. Bondade e misericórdia me seguirão, me cercarão. Feche teus olhos, ore ao Senhor. Começa a construir muros. A palavra bondade aqui no original é aquilo que é agradável, aquilo que é amável. Misericórdia é a benignidade, a fidelidade de Deus. Deus quer cercar eu e você.
Você precisa ter uma mentalidade de reparador de brechas. Levante os muros. Levante as muralhas. Começa agora a construir pela oração. Lembre o que está caído na tua vida. Qual área da tua vida está caída? Qual área da tua vida o diabo entrou porque você deixou uma brecha? E agora se coloque diante dessa brecha e fala: Senhor, eu vou reconstruir agora aqui e vou fechar essa brecha. Lembra que o muro se levanta primeiro sobre quem ora, depois sobre família, depois sobre os bens. Lembre-se que não deixe que quando alguma adversidade tocar você, uma área financeira da tua vida, fazer você se recuar. Uma área financeira da tua vida é tocada, você recua em Deus, recua na oração, recua na comunhão, recua na consagração, recua no dízimo, na oferta, na primícia. E aí a primeira muralha cai. Depois a segunda muralha vem e ataca a família. Começa a ter problemas no casamento, começa a ter filhos doentes, sempre gastando com remédio, farmácia, sempre tendo algum problema, discussões, uma vida triste. E por último o diabo tenta derrubar o muro que está ao teu redor, do sacerdote. Jesus veio para reparar a brecha que nós tínhamos aberto. Jesus foi o primeiro reparador de brecha. Ele veio reconciliar com Deus, o homem. Senhor, deixa eu tampar a brecha que o Adão deixou. Deixa eu tampar a brecha, Senhor, que o homem deixou aberta. Hoje nós temos Jesus e o Espírito Santo. Não temos por que mais deixarmos brechas. Não temos por que mais. Talvez tenha uma área da tua vida que só você sabe, nem a tua esposa, nem teu marido. Todo mundo acha que você é uma pessoa boa, certa, mas você está cheio de buraco no teu muro. E de repente acontece algo de ruim na tua casa, na tua família. Teu carro estraga do nada uma peça. Você conserta uma coisa, estraga outra. Arruma outra, estraga outra. Sabe o que é isso? São brechas. Brechas que você tem mantido as ocultas. E Deus está falando: repara, conserta. A presença de Deus é tudo, irmãos. Não podemos perder o favor de Deus. Moisés falou: se realmente o Senhor tem achado graça e favor diante dos teus olhos sobre mim, manda a tua presença. É o que nós aprendemos na quinta. Aquela presença que você recebeu quinta, tem mais de onde veio, mas você tem que aprender a preservar o que você já recebeu. Se você coloca um perfume num frasco furado, você perde o perfume. Sabe o que Deus fala? Eu não ponho um vinho novo num odre velho. O que Ele está falando? Se o odre não estiver totalmente ao redor protegido, eu não ponho nada dentro, senão vai perder. Não tem proteção. Sem a proteção se perde. A Bíblia fala que se coloca um perfume no frasco e sem cobertura, cai a mosca dentro do perfume e estraga o perfume. Tem coisas que estão estragando-se na tua vida porque falta você não fazer a coisa certa somente, mas falta você levantar um muro ao redor. Há uma diferença de homens e mulheres de Deus na terra que constroem muros para aqueles que vivem uma vida de brechas, que vivem uma vida toda deixando brechas. Desonra é uma brecha, insubmissão é uma brecha, quebra de princípios, uma brecha. Desonrar pai e mãe, brechas. Desonrar autoridades. Esses dias eu estava tendo que ensinar uma pessoa da minha família que eu amo muito, porque todas as vezes que eu encontrava, ficava falando mal de autoridades, e eu ficava sem jeito, ficava quieto, para não gerar uma circunstância desagradável. Mas um dia eu tive que falar: eu vou falar por você, pelos teus filhos, não faça isso. Você não concorda, fica quieto, não fala, não toque numa autoridade que Deus constituiu. Às vezes a gente tem uma convicção
e certeza das coisas que a gente está fazendo, mas o fruto delas a gente olha, o resultado não é bom. Aonde a tua convicção está te levando? Será que não é um dia hoje de você chegar e falar: eu preciso reparar isso aqui, Senhor? Num dia de ceia, que é um momento de arrependimento e de renovação de aliança, é muito importante refletirmos nisso. Eu quero que você ore. Já pedi aqui para os diáconos se aproximarem, os pastores ajudar aqui, e você já entra num processo de arrependimento, entra num processo de reparação agora. Comece já a orar no teu lugar: Senhor, eu preciso reparar essa área. Senhor, eu preciso. Principalmente você que é homem da tua casa, você tem que assumir a posição de sentinela, de atalaia. Mas pastor, eu não tenho marido, eu não tenho. Então, sobre você, Deus vai te dar graça para você fazer isso, em nome de Jesus. E nós, como pastores e igreja, estamos junto com você. Você não está sozinho. Deus quer levantar agora as muralhas ao teu redor. Enquanto você vai orando, Senhor, nós consagramos os itens da ceia agora a Ti. Esse pão, esse suco de uva, em nome de Jesus. Que através dessa renovação, dessa aliança, hoje a igreja possa reparar todas as brechas, para que a Tua presença não vá embora e permaneça. Os irmãos vão passar de forma bem sutil, vão entregar na Tua mão, você segura e vai orando, até que todos peguem, para que nós possamos ceiar. Senhor, vai tocando, Pai, vai trazendo arrependimento. Vai, Senhor, colocando a mentalidade de reparadores. Eu não tenho problema de falar isso, você pode continuar orando e ouvindo. Essa semana eu coloquei no meu status, eu não sei se alguém viu, um texto da palavra de Deus. A gente sempre zelou na nossa casa por não, no nosso linguajar, para não ter um linguajar que desagrade a Deus. Para ter um linguajar imoral. E infelizmente eu tenho tios, eu não tenho muito contato mais com eles, que frequentam a igreja, e quando a gente estava com eles, sempre via eles falando bobeira, imoralidade, coisas assim, desagradáveis. Parecia ingênuo, parecia brincadeira. E o Espírito Santo nessa semana me lembrou: olha os teus tios. E eu não falo, hein? Olha os teus tios. Olha lá, olha como é que está o fim deles. Aí o Senhor me levou lá em Efésios 5, eu comecei a ler: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto qualquer tipo de moralidade sexual indecente, cobiça, não pode nem ser nem mesmo assunto de conversa. Às vezes a gente acha que é cristão, a gente não faz nada de errado, mas a gente vai comentar, uma piadinha, uma coisinha, um comentário com um teorzinho de malícia. E aqui diz: não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, que jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiciosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por essa causa dessas coisas que o castigo de Deus cai. Olha só, Efésios 5, do 3 ao 7. Por causa destas coisas que o castigo de Deus cai sobre os que não obedecem a Ele. Sabe, às vezes tem cercas que são arrancadas, coloca o 7, que são tiradas, e vem castigo de Deus sobre nós. Coloca o 6, por favor. Porque a gente é desobediente, a gente continua como nossos familiares. Sabe, a gente não faz igual a ele, não vai lá na prostituição, não vai no prostíbulo, mas a mesma malícia está dentro da gente, a gente com aqueles comentários. Aí eu olhei isso aqui e falei: Senhor, eu não falo essas coisas, mas eu lembro que os meus familiares fazem isso, eu peço perdão por eles, e que em nome de Jesus nunca me permita fazer isso, e não deixe os meus filhos fazer isso. Obrigado.
E eu orei e pedi perdão. Eu reparei a brecha. Porque aquilo que o Espírito Santo toca em você, ele está identificando uma área que você precisa agir na hora. Se uma pessoa descobre que está com um problema de saúde, tem que tratar na hora, não pode deixar as coisas para depois. Então, na hora que eu vi esse texto, eu falei, eu não quero. Aí depois eu li o verso 15 diante. Preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre por todas as coisas. Às vezes a gente vê, eu tenho parentes meus, a minha esposa, ela não nasceu num lar cristão, e ela teve o pai e a mãe alcoólatra. O meu sogro internou uma época por causa do alcoolismo. Aí eu vejo meus parentes, alguns que vão na igreja, uma cervejinha dentro de casa, já vi isso. Um vinhinho dentro de casa. Fala isso para a mulher que você casou e que viu a vida toda o pai bebendo, a mãe bebendo e confusão dentro de casa. Eu não quero nem uma taça de vinho dentro da minha casa. Mas um vinho, uma taça, não tem problema, mas nem isso eu quero. Eu não quero nem o que é permitido. Sabe por quê? Porque eu não quero abrir uma brecha na minha casa, para minha esposa ficar triste e lembrar, eu casei com um homem de Deus, e agora ele fica tomando cerveja dentro de casa, vinho dentro de casa, porque é crente, bebe dentro de casa. Que diferença é do meu pai que bebia cerveja dentro de casa e vinho? Aí tem umas teologias de crente aí, não uma cervejinha dentro de casa, uma cervejinha sem álcool, não sei o que, não sei o que. Eu já quero cortar o mal na raiz. Se você beber 100 ml de veneno vai te matar, mas se você beber 10 ml, não vai fazer mal. Aí você vai tomando de 10 em 10. Que ignorância. Por que eu não busco o Espírito? Por que eu não busco a presença de Deus? Por que eu não me reúno com meus irmãos para falar das coisas de Deus, hinos, salmos, coisas boas? Para que eu vou associar um encontro à bebida alcoólica, sendo que todo mundo aqui já teve alguém da família destruído por causa de uma bebida alcoólica? Para que eu vou me remeter a isso, ao passado? É sabedoria. Mas na Bíblia não fala nada. Mas não precisa falar não. Eu quero obedecer mesmo sem falar. Sabe por quê? Até o que me é permitido não me convém quando eu decido obedecer de todo o meu coração a Deus. Não precisa estar escrito não. Meu coração, eu quero tirar tudo diante dos meus olhos que pode remeter ao passado. Eu quero uma vida nova. Então eu estou dando exemplos da minha vida para você entender. E eu falei, Senhor, se Deus quiser, em nome de Jesus, depender de meu filho e minha filha, nunca vai pôr um gole de bebida alcoólica na boca. No que depender de mim, irmãos, meus filhos vão casar virgem. No que depender de mim, do meu exemplo e do meu ensino. É lógico que eles vão ter que decidir por eles, mas eu vou tentar ao máximo colocar Deus dentro do coração deles, a presença, para eles amarem mais a presença. O que você está fazendo como sacerdote no que depender de você? O que você está reparando na tua casa? Ore agora com a tua família. Você que está com a ceia, reúne com a tua família agora. Os filhos com a mãe, com o pai. Se você está com um amigo, reúna com um amigo. Se tem algum irmão que está sem a família, vai lá o outro irmão, se reúna com ele. Seguindo todos os protocolos de máscara e tudo mais. E você vai orar. Ore agora pela tua família. Faça um compromisso de levantar um muro em volta da tua casa.
me chamou de amigo. Pra ti, meu Pai, eu vou subir. Então eu vou subir. Pra ti, meu Pai, eu vou subir. Então eu vou subir. Pra ti, meu Pai, eu vou subir. Encontrei no alto da montanha o meu Redentor. E Ele de braços abertos me chamou. Vou te abraçar, vou te beijar, eu vou ficar aqui contigo, sem pressa pra poder voltar. Vou te abraçar, vou te beijar, eu vou ficar aqui contigo, sem pressa pra poder voltar. No alto da montanha, em cima do penhasco, eu vi a tua mão. Pega o pão. Pega o pão agora. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi a oferta, que foi entregue no meu lugar, no seu lugar, para que um muro que estava caído fosse levantado, e para que nós fôssemos guardados. Coma do pão agora em família. O muro está sendo levantado ao redor de você e da tua casa. Eu estou em ti. Este suco representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purificou de todo pecado e que nos dá a oportunidade de reparar as brechas que existem na nossa vida. Beba do suco que simboliza o sangue de Cristo. A tua doce voz me fez mais que um escolhido. Depois que você tomar, mantenha o seu copinho com você, para os irmãos passarem e recolher. Feche os teus olhos e ore agora. Reconstrua os muros. Se havia alguma separação dentro da tua casa, derrube e levante os muros ao redor da tua casa agora. Abençoamos as famílias, abençoamos os lares. Senhor, levantamos os muros ao redor do teu povo. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Irianda labaçu. Eu vou subir, Xeribalabaçu andorou. eu vou subir. Oh, Encontrei no alto da montanha o meu Redentor.
Aleluia. Deus está reconstruindo os muros do teu casamento, amém? Deus está reconstruindo os muros sobre os teus filhos. Deus está reconstruindo os muros sobre os teus relacionamentos, noivado, namoro. Deus está reconstruindo os muros sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Debaixo desse mesmo Espírito, traga a sua oferta, traga a sua primícia e seu dízimo ao Senhor em alegria. Você que está online também pode ofertar através do Pix. Você que está aqui pode ofertar pelo Pix, pelo envelope. E também tem uma máquina aqui de cartão da igreja. Oferte ao Senhor, primicie na casa do Senhor, dizime. Amém. Aleluia. Vou te abraçar, Senhor. Santo, santo, santo. Quando você oferta, você levanta um muro. Quando você dizima, você levanta um muro. Quando você primicia, você levanta um muro. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor, levantamos o muro, muro. Levanta o muro, Pai. Levanta o muro, Senhor. Levanta o muro, Senhor. Levanta os muros, levanta os muros, levanta os muros. Levanta os muros. Levanta os muros. Levanta os muros, Senhor. Vai orando, vai levantando os muros. Levante os muros, Senhor. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Oh, Espírito Santo. Senhor, nós queremos abençoar cada irmão, cada irmã. Declarar sobre eles que os muros estão sendo levantados agora em nome de Jesus. Em suas vidas. Abençoamos, ó Pai, todos os primiciadores, dizimistas e ofertantes. Que haja multiplicação sobre a tua casa e a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Olha aqui, presta atenção por gentileza. Pega essa palavra, guarda com muito carinho. Você tem muita informação, entra de novo no YouTube, anota. Preste atenção, pega a Bíblia, medite. Porque é uma palavra que pode mudar o curso da nossa vida. Existem palavras que são chaves, que mudam completamente. Outras são confirmação, outras são para relembrar e outras viram uma chave de revelação.